pessoa com útero, parceiro ou curioso. Tudo bem com você? Hoje eu vou falar com você um pouquinho das perguntas comuns de pessoas que nunca colocaram o DIU. O DIU aumenta ou causa cólica? Isso depende. No caso do DIU de cobre, sim, como a gente viu anteriormente. Já o DIU hormonal é inclusive recomendado para pessoas portadoras de endometriose, por diminuir bastante as cólicas menstruais. O que pode ocorrer é algumas pessoas sentirem dor semelhante à cólica menstrual logo após a inserção do DIU. Se houver dor intensa ou que dure mais do que poucas semanas com o uso do DIU hormonal, o seu médico tem que ser consultado porque não é algo normal. O DIU é abortivo? Não. Ele pode deixar uma mulher que ainda não teve filho infértil? Não, não pode. É normal sentir dores durante o procedimento? Isso depende. O procedimento pode ser realizado com anestesia local, o que vai minimizar bastante dores ou desconfortos. Mas se você não estiver fazendo com alguma anestesia, então normal dá um incômodo e uma dor. Mas no dia seguinte à aplicação, é possível que você sinta algumas cólicas, mas isso também não é regra, já que muitas pessoas não sentem nenhum tipo de incômodo, mas experiências são pessoais, pode ser que você sinta, pode ser que não. Com quanto tempo após colocar o DIU posso ter relação sexual? Como eu já disse antes, embora a literatura diga que ele já é efetivo nesse primeiro mês após aplicado, muitos ginecologistas recomendam que você faça o uso do DIU associado a outro método contraceptivo. Ele aumenta o fluxo menstrual? Sim, no caso do DIU de cobre, como a gente também já viu anteriormente. No de prata também pode ser que aumente, mas não tanto quanto no de cobre. Isso pode acontecer por conta de mudanças vasculares que regulam o fluxo sanguíneo até o útero. O DIU diminui ou corta fluxo menstrual? Como nós já vimos também, sim, os DIUs hormonais podem tanto diminuir o fluxo menstrual quanto cortar. Pode também diminuir a aba de tempo que você menstrua. Então se você menstrua durante 7 dias, pode ser que diminuam para 6, 5... Depende muito de paciente para paciente. Isso por conta da liberação de hormônios. Durante a aplicação do SIU, que eu já falei para vocês que são os DIUs hormonais, 44% dos pacientes param de menstruar após o primeiro ano de uso e por volta de 80% no segundo ano. Mas saiba que tem pessoas que continuam menstruando mesmo usando DIU e é comum que o paciente apresente sangramentos irregulares nos 3 primeiros meses. O DIU muda a libido? O DIU não aumenta nem diminui nem libido nem satisfação sexual. É um método permanente? Não. Faz engordar? O DIU de cobre? Não, porque ele não possui hormônios e o seu efeito se restringe ao útero. Mas apesar da baixa quantidade de hormônios, o DIU hormonal, Mirena ou Quilina pode sim aumentar o peso do paciente um pouquinho. Coloquei o DIU e menstruei. É normal? Sim, no período de adaptação é natural ocorrer sangramento. É normal sentir o fio do DIU? Em poucos casos, o parceiro refere sentir o DIU durante a relação sexual. Para a pessoa que está usando o DIU, é imperceptível. São os motivos para o DIU sair do lugar. Isso é raro de acontecer, não existe uma explicação exata para tal. No entanto, essa é a importância dos exames de rotina. E como eu posso saber se o DIU saiu do lugar? Apenas com exames de ultrassom ou avaliação médica. O DIU hormonal pode afetar os meus períodos menstruais? Sim, ele pode mudar os seus períodos menstruais de forma que pode ocorrer gotejamento, uma pequena quantidade de sangue, períodos de sangramento irregulares, tanto mais curtos quanto mais prolongados, sangramento de maior ou menor intensidade ou até mesmo ausência de sangramento. A menstruação volta quando o DIU é retirado? Sim, quando o SIU é removido, o sangramento menstrual retorna ao normal. Vantagens e desvantagens nos DIUs. Vantagens. Ideal para ser utilizado em adolescentes e pessoas com úteros pequenos, para a menstruação na maior parte das pessoas. Melhora a cólica menstrual. Apresentam um dos menores índices de falha de todos os contraceptivos. Não dependem da pessoa para que funcione, então você não vai precisar lembrar de tomar nada. Retorno imediato da fertilidade ao retirá-los. Tem no mínimo 3 anos de eficácia. Não precisa ser trocado frequentemente, pode ser retirado a qualquer momento, pode ser usado durante a amamentação, tem poucos efeitos colaterais por conta da baixa quantidade de hormônios, é barato a longo prazo, ou inclusive nenhum hormônio no caso do de cobre,
pode ser utilizado para pessoas com alto risco de trombose, diferentemente das pílulas anticoncepcionais combinadas. E desvantagens. A colocação e a remoção de qualquer DIU pode gerar dor e desconforto, principalmente se você não usar anestesia, vai gerar mais dor e desconforto. Não está disponível na rede pública, não os hormonais, mas o DIU de cobre está disponível sim. Sangramento imprevisível, especialmente nos primeiros 6 meses após a colocação. Algumas pessoas podem apresentar cefaleia e acne após colocação do DIU hormonal. Embora raro, pode acontecer uma perfuração do útero. O DIU pode ser expulso ou se deslocar, necessitando de controle médico. Não protege contra infecções e doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e ISTs, como por exemplo HIV, sífilis e HPV. Apesar de baixa absorção da progesterona, o uso do DIU Mirena pode causar dores nas mamas, agravar casos de acne e alterar o peso do paciente levemente. Ambos os DIUs. Infecções da Nexaia, sangramento irregular de baixa intensidade, comum e esperado. Os riscos de infecção no útero podem ser maiores com o DIU. Se já existirem bactérias que geram infecção dentro do útero, o DIU pode ser colonizado por elas, criando as condições que propiciam sua existência no trato genital. Para evitar isso, é importante que os exames antes de implantar o DIU sejam feitos e feitos adequadamente, além de seguir um acompanhamento e todas as orientações do seu profissional. Se você tem diabetes, geralmente não há necessidade de alterar a medicação durante o uso de DIUs hormonais, mas isso deve ser verificado pelo seu médico.